E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Rômulo Nunes. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje vamos estudar sistema endócrino. Tá ok, gente? É o sistema que está relacionado com, a produção dos hormônios. Tá ok? Vamos avançando. Então, veja, aqui, gente, traz um conceito, né? O que seria hormônios? Né? Seriam mensageiros químicos. Na leitura que vocês fizerem aí, vocês vão ver que, né, a comunicação entre as células, né, a comunicação entre órgãos ocorre muitas das vezes com a participação de mensageiros químicos, né, que viajam pelo sangue. E esses mensageiros químicos são os hormônios, né, que são as secreções produzidas pelas glândulas endócrinas. Que é mais um conceito, né? A gente já falou um pouquinho disso. Seriam esse hormônio, conceito de hormônios. Vocês podem dar uma lidinha aí tranquilamente, tá, gente? E veja o que é que ele traz também, que os órgãos que têm sua função controlada e regulada ou regulada pelos hormônios são denominados órgãos-alvo. Então a gente vai ver muito isso, tá, gente? O hormônio, ele, por exemplo, parte de uma glândula e vai até um determinado órgão para que esse órgão exerça alguma função. Então, por exemplo, se eu tenho um hormônio que sai de uma glândula chamada hipófise, por exemplo, aqui da cabeça, falaremos dela, e esse hormônio viaja pelo sangue e vai lá nos ovários da mulher para que ela produza o hormônio progesterona. Ou seja, esses ovários da mulher seriam os órgãos-alvo, né, onde esses hormônios vão agir. Ok? Vamos avançar? Bom, gente, continuando aqui apenas uma ilustração, tá? Que essas ilustrações que estão neurotransmissores, essa transmissão de um neurônio para outro neurônio, isso a gente estuda lá em impulsos nervosos, em aulas específicas, quando a gente estuda lá o tecido nervoso, tá ok? Mas os hormônios eles estão em constante, né, gente, interação com o nosso sistema nervoso. Por isso que uma mudança de humor, por exemplo, pode bagunçar os hormônios, né? Quantas mulheres, por exemplo, que não têm o seu ciclo menstrual alterado apenas por questões psicológicas, né? Inclusive até desenvolver uma gravidez psicológica. Então, os hormônios são poderosíssimos no sentido de, né, mexer, de alterar a fisiologia, ou seja, o funcionamento do nosso corpo, tá ok, gente? As principais glândulas endócrinas, tá, gente? Isso aqui é importantíssimo. No Enem é isso que o Enem vem cobrando nos últimos tempos, né? Normalmente a glândula, que hormônio que ela produz, para que serve esse hormônio que ela produz e algumas doenças, né? Alguns distúrbios no corpo pela carência ou pelo excesso desses hormônios. Então, basicamente é isso que a gente tem que saber aqui nas principais glândulas, certo? Vou focar, claro, em nível médio, em nível de Enem, as principais glândulas, tá? Os senhores que forem para a área da saúde irão aprofundar mais ainda. E se forem se tornar especialistas, né, endocrinologistas, aí sim será o campo, né, que vocês irão trabalhar com mais especificidade, com mais complexidade, ok? Aqui, gente, eu só listo para vocês as principais glândulas endócrinas que a gente vai falar, tá ok? A hipófise, tireoide, paratireoides, suprarrenais ou adrenais, pâncreas e gônadas, ok? Temos o hipotálamo também, gente, eu não coloquei aqui porque o hipotálamo ele está mais relacionado ao sistema nervoso, né? Apesar dele também produzir alguns hormônios e mandar para a hipófise, por exemplo, para que ela armazene e depois secrete. Mas eu falarei disso quando eu falar de hipófise, mas basicamente lembrem-se dessas daqui, tá? Aqui uma ilustração mostrando apenas as principais glândulas, né, gente, do nosso sistema endócrino, tá ok? Falaremos um pouquinho de cada uma delas.
Vamos avançando. Então, gente, vamos falar da primeira glândula endócrina que nos interessa aqui, a hipófise, né? Também chamada de pituitária, tá? Mas normalmente nas questões vem o nome glândula hipófise. Vejam vocês que ela fica localizada, né, aqui na base do cérebro. Imagine vocês aqui, uma pessoa, né, olhando aí para a direita, né? Então vejo aqui a localização da hipófise e o hipotálamo fica mais acima, né, que é uma região aqui do sistema nervoso, que faz parte do encéfalo, certo? Mas iremos focar aqui na hipófise. Essa glândula fica aqui na base do cérebro, fica bem aqui abaixo do cérebro, tá, gente? Tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, essa hipófise, porém extremamente importante, né? Uma das glândulas mais importantes de todas. Veja aqui na ilustração ao lado, mostra que essa hipófise é dividida em duas regiões. Uma região que fica mais na frente, chamada de hipófise anterior, e uma região mais de trás, que é a hipófise posterior, né, gente? Ou também chamada de neurohipófise. Mas não se preocupe em decorar as partes da glândula hipófise, tá, gente? Isso é uma coisa mais anatômica para um nível superior. O que interessa para a gente aqui, vamos avançando, são os hormônios, né, que elas produzem, a hipófise produz, e para que servem esses hormônios, tá ok? Então aqui é só o que eu já falei um pouquinho, né? Onde é que fica localizada a hipófise, tá? Tamanho aproximado de um grão de ervilha, nada demais. Possui duas partes, depois vocês dão uma olhadinha aqui, a parte anterior, também chamada de adenohipófise, e a posterior, neurohipófise. Continuando aqui, gente, veja que informação interessante, né? Que além da hipófise, né, ela produzir hormônios que agem em órgãos não endócrinos, ou seja, em órgãos que não produzem hormônios, né, a hipófise também vai produzir hormônios que agem em regiões que produzem hormônios. É esses hormônios que nos interessam, tá, gente? Hormônios que vão agir em outras glândulas que também produzem hormônios, tá? Veja que são denominados trópicos esses hormônios, trópicos ou tróficos, tá? Porque eles atuam sobre outras glândulas endócrinas, comandando a secreção de outros hormônios. Aqui, gente, né, alguns desses exemplos de hormônios tróficos, né, ou trópicos, que vão agir em outras glândulas endócrinas. Então, por exemplo, os hormônios tireotrópicos, vocês já estão vendo que é um hormônio produzido pela hipófise que vai agir na tireoide, né? Que a tireoide é uma glândula que também produz outros hormônios, como a gente vai ver. Então, hormônios tireotrópicos são hormônios produzidos pela hipófise que irão agir na tireoide, ok? Adrenocorticotrópicos. Esses, né, gente, são hormônios produzidos pela hipófise que vão agir no córtex, numa região das adrenais, das suprarrenais, né? Glândulas que ficam lá acima dos rins. Para essas glândulas produzirem os corticoides, né, que a gente vai ver a importância deles mais para frente. Olha esse, gonadotrópicos, né, gente? São os hormônios que irão sair da hipófise e irão para as gônadas, né? Que são os testículos nos homens e os ovários nas mulheres, para que esses órgãos, né, produzam outros hormônios, no caso, hormônios sexuais, ok? E os somatotróficos, gente, são hormônios relacionados normalmente a crescimento da gente, a utilização de gordura, então isso influencia bastante no crescimento dos ossos, dos músculos, da perda ou ganho de peso, tá? Esses hormônios aqui estão relacionados a metabolismos normalmente, tá, gente? Mas ele tem uma série de gamas de funções, né, que falaremos mais para frente um pouco delas, tá ok? Só uma ilustração, gente, mostrando isso aqui. A imagem de cima seria a hipófise, dividida aqui em duas coresinhas, mostrando a parte anterior, né, da hipófise, também chamada de adenohipófise, e a parte posterior, também chamada de neurohipófise. E aqui alguns hormônios, né, que são ou produzidos pela
hipófise ou são armazenados por ela para que ela depois secrete, tá? Como a gente vai ver, alguns hormônios é o hipotálamo quem produz e manda para a hipófise para ela armazenar. E tem outros hormônios que a própria hipófise que irá produzir. Então, vocês podem estar dando uma olhadinha com mais calma aqui. Principalmente, eu peço para vocês voltarem para essa imagem, depois vocês estudarem todos os hormônios. Vocês voltem aqui ou sempre vão indo e voltando para estar fixando melhor. Tá ok, gente? Essa imagem ilustra bem onde cada hormônio age, tá? Então, gente, continuando aqui, né, os hormônios, vamos olhar aqui agora falar um pouquinho dos hormônios da hipófise, certo? Ou os hormônios que ela armazena, que vem lá do hipotálamo, ou os hormônios que ela mesma produz, armazena para depois liberar. O primeiro hormônio, tá, gente? O hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, tá, gente? É o hormônio que é que vocês precisam saber? Primeiramente, veja, gente, eu coloquei um asteriscozinho aqui para vocês lembrarem que esse hormônio, apesar de estamos falando aqui de hipófise, ele é produzido, o hormônio antidiurético é produzido pelo hipotálamo, tá? Produzido pelo hipotálamo e fica armazenado na neurohipófise, na região posterior da hipófise. E esse hormônio, ele é responsável pelo que, gente? Pela reabsorção, principalmente de água, lá nos rins, tá ok? Então, o que acontece? Toda vez que a água passar pelos rins, pelos túbulos renais, né, que são os néfrons, essa água vai ser devolvida ao sangue, graças ao hormônio antidiurético. Gente, se toda a água que passasse pelos rins fosse eliminada na urina, né, certamente teríamos uma desidratação absurda, né, provavelmente inviável à vida. Então, esse hormônio é muito importante para manter o equilíbrio hídrico do corpo. Esse é o hormônio que vai então fazer com que a água seja reabsorvida pelos rins, tá ok? E anote aí também, jamais esqueçam, inclusive caiu no Enem, né? A carência. A pessoa que tem a carência na produção desse hormônio, ela vai, né, desenvolver possivelmente uma doença, né, um distúrbio conhecido como diabetes insípido. Não confundam com a diabetes mellitus lá da insulina, né, do pâncreas. Estamos falando aqui, lembre-se, estamos falando da glândula hipófise do hormônio ADH. Não estamos falando aqui de insulina. Então, essa diabetes chama diabetes insípido, carência de hormônio ADH. E aí, gente, essas pessoas com certeza vão urinar bastante, tá? Vão urinar bastante por conta da reabsorção não estar funcionando bem, já que esse hormônio é o responsável pela reabsorção da água. Se está carente dele, vai haver uma carência na reabsorção. Então, muita água vai passar pelos rins, né, e vai seguir para a urina. E isso não é bom, tá, gente? A maior parte da água tem que ser reabsorvida pelo corpo. Uma curiosidade, né, gente? Bebidas alcoólicas que normalmente fazem as pessoas urinarem mais, né? O motivo está aqui, né? O álcool ele interfere no processo, né, na função desse hormônio, ok? Vamos avançar? Hormônio GH, né, gente? Um hormônio do crescimento. Esse hormônio responsável principalmente pelo crescimento dos ossos e dos músculos, certo? Não esqueçam isso. E o excesso desse hormônio, né, gente? Que é produzido pela hipófise. Esse é produzido pela hipófise mesmo, tá? Não há participação aqui do hipotálamo, participação direta. Esse hormônio, ele em excesso, claro, vai trazer um crescimento em excesso. Em carência vai trazer um crescimento retardado, um crescimento, né, digamos assim, um crescimento fragilizado, um crescimento, né, fora do padrão normal. E nós temos aqui alguns distúrbios importantes de vocês lembrarem. Vou colocar aqui a imagem para vocês. Ó. Nanismo, né, gente? Que seria o que? Carência do hormônio GH, ok? É o nanismo. Gigantismo, que é o exemplo aqui desse senhor, da foto, né?
o gigantismo, excesso do hormônio GH. Certo? Nós temos também a acromegalia. A acromegalia também é excesso do hormônio GH. Aqui a pessoa também cresce bastante, mas não tanto quanto no gigantismo. Na acromegalia há mais problemas nas extremidades do corpo, mãos muito grandes, pés muito grandes, a cabeça tem um formato diferente, tá, gente? Até há uma alteração em órgãos também. Tudo isso pode tornar a expectativa de vida menor. Aqui vocês podem estar vendo, tá? Um indivíduo, né, que sofre nessa anomalia, nessa acromegalia. Veja o formato da cabeça, vocês podem ver que é um formato diferente. Né? As mãos geralmente são muito grandes, os pés são muito grandes. Então, falou de acromegalia, lembrem que é um distúrbio, né, no excesso da produção do hormônio GH da hipófise. Beleza? Dando sequência, gente, nos nossos hormônios da hipófise, temos aqui também os hormônios FSH e LH, né, o hormônio folículo estimulante, né, que está relacionado ao amadurecimento dos ovócitos na mulher e também participa do amadurecimento dos espermatozoides no homem. E o LH, que é o hormônio luteizante, responsável pela ovulação, pela formação do corpo lúteo, que é uma estrutura que produzirá o hormônio progesterona na mulher, né, para preparar o embrião, o útero para receber o embrião. Falaremos disso em aula própria, tá, gente? Então, esses dois hormônios produzidos pela hipófise, vejam que eles irão, né, estimular os testículos e os ovários a produzirem os seus ovócitos e os seus hormônios também sexuais. Ok? Prolactina, né, gente? Lactina, lácteo vem aí de leite, então o hormônio responsável pela produção de leite, né, nas glândulas mamárias, né, dos mamíferos, né? Normalmente nas fêmeas. Em alguns casos excepcionais, né, mamíferos, né, machos produzem leite. Pode acontecer, não é o normal. O normal é as glândulas mamárias, né, das fêmeas produzirem leite, ok? Então, esse hormônio é responsável pela produção de leite, o hormônio também da hipófise. Ocitocina, gente, esse assim como o ADH que a gente falou lá, o primeiro, é produzido pelo hipotálamo, tá? E a hipófise vai fazer o papel de armazenar para depois secretar. Também fica armazenado na neurohipófise, na região posterior da hipófise. E esse hormônio, gente, ele tem algumas funções importantes. Ele é o hormônio do prazer, né? Ele está associado à empatia, né? A você, digamos assim, ir com a cara da outra pessoa, tem relação com esse hormônio, tá? Ele também é o hormônio responsável, gente, pela secreção do leite. Então veja, a prolactina é o hormônio responsável pela produção do leite nas glândulas mamárias. E a ocitocina é responsável para que o leite seja ejetado, ou seja, eliminado, secretado, ok? E esse hormônio também participa, gente, das contrações uterinas, importantíssimo para o trabalho de parto. O hormônio também é responsável pelas contrações uterinas. Tá ok, gente? Hoje ficaremos por aqui, para a nossa aula não ficar tão alongada. Nas próximas aulas iremos estudar outras glândulas endócrinas. Vamos sair da cabeça, né, onde estávamos falando da hipófise, e vamos para a região do pescoço, falar da tireoide, das paratireoides, e vamos descendo e vendo algumas outras glândulas, tá ok? Então até a próxima aula, não percam. Tchau, tchau.